já também saudar a todos aqueles que são pais, que hoje é um dia muito especial em menção não somente ao Dia dos Pais, mas o Dia da Paternidade. Então, que o Senhor possa abençoar com a todos assim que são agraciados com esse dia aí. Então, que a graça e a paz de Deus seja conosco aqui. Vamos para mais um estudo bíblico. Estou encerrando aqui a minha série de estudos sobre 1 Tessalonicenses. Hoje nós vamos trabalhar sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 12 ao 28. Tá joia? São o que algumas Bíblias separam como instruções finais ou saudações finais, algo nesse sentido, né? E para melhor organizarmos o nosso estudo de hoje, essa é uma temática contextualizando, depois de enviar aquela carta à comunidade de Tessalônica, Paulo retratando e falando muito nos últimos textos sobre a grande volta do Senhor, o grande dia do Senhor. Nesse momento, ele vai encerrando essa primeira carta. E ele passa uma série de instruções, uma série de instruções. Então, o que é o texto que nós vamos abordar hoje? Para nós entendermos, são recomendações práticas, são orientações. Para isso, envolve uma série de conceitos bíblicos. E para nós não nos perdermos, melhor, não nos desviarmos do assunto, nós vamos tratando sequencialmente para ficar uma compreensão lógica. Por isso, eu achei que seria melhor para nós esmiuçarmos a palavra do Senhor se nós seguirmos versículo a versículo cada uma das recomendações, né? No estudo passado nós fizemos uma análise contextual, né? O que aquele contexto queria transmitir. Nessa aqui vamos fazer uma análise ponto a ponto, porque tem uma série de instruções que Paulo nos transmite. Muito bem, vamos lá então. Iniciando no versículo 12 e 13, eu vou fazer primeiro, acho que uma leitura rápida de todo esse texto para nós fazermos uma prévia e na sequência nós vamos trabalhando ele. E quem tiver já alguma menção que quiser contribuir com o nosso estudo, por favor, só acionar o áudio aí e realizar o seu comentário. Olha só, no versículo 12 começa assim, na nova versão internacional. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com o beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Pois bem, são muitas informações e nós vamos tentar trabalhar ela de uma maneira um pouco mais dinâmica aqui para nós compreendermos. Nos versículos 12 e 13, ele inicia retratando como é importante nós termos essa consideração. E quando ele se traz aquela expressão, tenham consideração, significa tenham respeito, lembrem bem. Nós entendemos a importância da consideração porque é muito ruim quando alguém não tem nenhuma consideração por nós.
Vamos interpretar sobre esse viés. Porque quando nós, por exemplo, auxiliamos alguém no momento difícil, né? Nós não esperamos lá grandes glórias, né? Mas o mínimo é natural do ser humano, o mínimo que esperaria, poxa, tem um pouco de consideração. Poxa, poderia lembrar bem, poderia ter esse respeito, esse sentimento, né? E quando eles falam, quando ele trata em relação àqueles que se esforçam no trabalho entre vocês, está se referindo especialmente aos líderes. Na versão corrigida fiel, diz aqueles que presidem, ou seja, aqueles que estão à frente. Então, na verdade, é um sentimento de respeito às nossas autoridades. E de nós compreendemos. Quem é líder sabe que está numa condição de exposição, numa condição de constante crítica, de grandes lutas. E por esse contexto, por essa dificuldade, é que está sujeito a perseguições, sujeito a muitas lutas. É muito fácil e as pessoas muito rapidamente criticam a quem está numa posição de liderança, mas poucos procuram se preocupar numa condição de consideração. Temos aqui, digamos, o pastor Daniel, que está suponho que seja mais tempo à frente na liderança. Eu acredito que muitas pessoas entram em contato com o pastor e pedem uma oração, pedem um aconselhamento, mas talvez muito poucas pessoas entram em contato, pastor, estou ligando para saber como o senhor está. Ou então, pastor, estou ligando apenas para orar com o senhor. Então, esse tenham a consideração, tenham o respeito, tenham a compreensão, é algo assim que ele inicia essa carta como as instruções finais. Preservem, considerem, respeitem, cuidem daqueles que estão na frente de vocês. E não façamos distorção, não é que aproveitando o exemplo do pastor Daniel que eu citei aqui, não é que o pastor Daniel tem que tomar as decisões por nós, né? Pastor, o que eu faço? Eu compro um carro, compro uma bicicleta, né? Não é nesse sentido. É no sentido de termos uma autoridade com uma referência, como um norteador das decisões, especialmente relacionadas à nossa fé. E no versículo 14, ele já trata, exortamos vocês, exortar, lembra que nós falamos no estudo passado, que é exortar, especialmente encorajar, exortar a esse tratar com carinho, tratar com cuidado, não é uma correção, sim, mas não aquela correção repreensiva, agressiva, é aquela correção que edifica, que promove o crescimento. É esse tipo de admoestação, né? E quando ele fala aqui, ele fala na nova versão internacional, ele trata especialmente que advirtam os ociosos, ou seja, aqueles que não estão sem fazer nada na primeira impressão. Porém, a bem da verdade, outras versões tratam dos ociosos no sentido de insubordinados, no sentido de pessoas, isso, no sentido daqueles que são, ou então em outra versão, os desordeiros, né? Então, são ociosos no sentido de pessoas que não estão dispostos, né, a se comprometer, a se envolver, aquelas pessoas, já ouviram aquela expressão? Tem pessoas que mais espalham do que ajuntam, tem pessoas que mais dividem do que somam, né? Então, é em relação a essas pessoas. Paulo diz, ei, atenção comunidade de Tessalônica, tomem cuidado, exortem, ou seja, corrijam promovendo a edificação essas pessoas que são insubordinadas. Vai lá, pastor. Viu, Renan? Enquanto você fala, eu vou mastigando aqui, o raciocínio vai a 1000 por hora. Vamos lá. Paulo, né, dentro de um contexto, Paulo está falando com pessoas que ele conviveu, com a comunidade que ele fundou e ele ensinou. Então, nós temos que partir do princípio que Paulo está falando com convertidos. Paulo está falando com a igreja. Essa questão da insubmissão, nós, em 100% dos casos, quando nós a praticamos, nós não percebemos. Nós não enxergamos.
enquanto você falava, né? Pastor, as pessoas ligam pedindo, realmente pede, e é normal, essa é a liturgia do meu cargo, da minha função, não tem crise com isso. Mas a mudança é tão grande quando você sai da condição de líder de ministério ou de líder da igreja, quando você entra no ministério pastoral, é uma coisa assustadora, porque a impressão que dá, e isso infelizmente é gerada pelos próprios pastores, né? É um tempo moderno muito difícil que nós temos vivido, onde quanto maior o degrau, quanto maior a posição que você ocupa, né, maior reconhecimento, maior autoridade, né, quando na verdade o caminho da subida é a descida, né? Qual que é a orientação? Como que Jesus ensina? Jesus diz assim, olha, quanto maior a tua função, mais pessoas você serve, né? Então, infelizmente, quando nós praticamos a submissão, eu nunca conversei, nunca atendi ninguém que dissesse assim, nossa, pastor, eu tenho uma dificuldade grande, né? Eu estou sendo insubmisso, eu tô me rebelando. Isso não existe, porque as pessoas fazem isso sem perceber. As pessoas não, nós, né? Eu e vocês fazemos isso sem perceber. Nós prejudicamos, porque muitas vezes a visão de quem está acima de nós, né? Muitas vezes a visão de quem está nos conduzindo, muitas vezes as informações que essas pessoas que nos conduzem têm são muito maiores, infinitamente maiores que as nossas, né? Então, eu defendo muito, desde o início do meu ministério, eu sou extremamente contrário e combativo a qualquer tipo de obediência cega, a qualquer tipo de obediência burra, a qualquer tipo de obediência mecanizada. Mas eu defendo, né? Eu tive alguns embates com os meus pastores já, né? E embates difíceis, onde eu entrei na sala deles e apresentei o que eu não concordava, e apresentei meu ponto de vista, e eles não concordaram comigo em alguns momentos, discutiram comigo, mas nós saímos dali com a demanda resolvida, né? Então, eu aprendi a resolver problema dessa forma, olhando no olho, apresentando as minhas insatisfações, apresentando o que eu não concordo, apresentando o meu ponto de vista, né? Ainda assim, a insubmissão é uma coisa que a gente tem que lutar e combater todos os dias na nossa vida. Não somente no que se refere à questão ministerial, mas especialmente também na questão profissional, né? Questão profissional. Então, fica a dica aí. Paulo está falando de insubmissão com a igreja, tá? Paulo está falando de submissão com você e comigo, tá? Paulo não está falando de insubmissão só com aqueles irmãos e irmãs que a gente não gosta. Está falando com nós. Tá? O insubmisso aqui sou eu e você, tá? É difícil às vezes a gente entender e digerir isso, né? Mas repito, nunca vi um insubmisso dizer que é insubmisso. Nunca vi. Já vi um mentiroso falar que é mentiroso, já vi o mau caráter falar que é mau caráter, mas o insubmisso eu nunca vi dizer que é insubmisso, porque ele entende que não está sendo, porque ele entende que está fazendo pelo bem comum, pelo bem maior, né? Uma grande mentira. Tá? Então fica a dica para nós todos aí, pedir sensibilidade para o Espírito Santo nos mostrar, né? Quando nós passamos a deadline ali, a linha que não pode passar da insubmissão. Desculpa atrapalhar o estudo aí, Renan. Paz, pastor, oh, que legal. É bacana essa característica que a insubmissão não é reconhecida por quem é insubmisso, né? Essa característica, né? A pessoa insubordinada não se reconhece como tal, né? Por outro lado, o pastor ponderou bem que o fato de ser submisso à autoridade não significa que ela estar seguindo cegamente, né? Podemos até usar um exemplo, né, pastor Daniel? Algumas vezes que eu cheguei e disse, pastor, tenho maior consideração contigo, mas eu discordo de alguns pontos, né? E assim, foi de uma maneira muito respeitosa. Maneira, pastor, não é nada, né, assim, mas eu acredito, né, o senhor é minha autoridade e eu vou estar contigo no sim e no não. Mas assim, como membro da sua igreja, né, como alguém que está participando aqui, eu creio que eu tenho essa liberdade de pontuar alguns pontos, algumas situações. E é nessa caminhada mesmo, né? E
vamos lá, seguindo em frente, tem muitas condutas práticas para a gente desenrolar hoje no nosso estudo. Próximo ponto, ele diz assim: conforte os desanimados. Quantas ocasiões no nosso dia a dia, dentro da igreja, nós não pensamos assim: poxa, olha só, o fulano perdeu o emprego, eu vou fazer uma visita a ele. Gente, isso aqui está em 1 Tessalonicenses 5, 14. É exatamente nessa linha mesmo. Puxa, olha só, o fulano lá está com um problema de saúde na família dele. Eu vou fazer uma visita, eu vou mandar uma mensagem. Gente, continuem com essas práticas, porque é justamente isso que o estudo instrui. Vamos atentar para aquelas pessoas que estão esmorecendo, que estão cansadas, né, que estão com dificuldade, tá? Auxiliem os fracos, auxiliar no sentido de sustentar, né? Auxiliar no sentido de ajudar a recuperar as forças. Como tem falado, né, até Jerusa mesmo, né, nos últimos tempos, sobre encorajamento nos nossos estudos e discipulados, e realmente nós vemos como isso é intenso na vida do cristão, como cristão, todo cristão tem que ser um encorajador de outros cristãos na fé. Então, aqui fala justamente nesse sentido: auxiliem os fracos, encorajem, sejam pacientes para com todos, né? Então, cuidem para que quando estiverem nervosos, não ofendam, procurem o melhor em cada um sempre. Isso é importante, pessoas que valorizam o que há de melhor nos outros, né? Que veem coisas boas, para despertar o melhor que existe em nossos irmãos. Isso é uma característica, eu acredito, para a nossa vida, né? Nós podemos ver uma pessoa e valorizar o ponto negativo. Puxa, essa pessoa fala muito, né? Ou podemos dizer, puxa, essa pessoa sempre tratou com gentileza. Então, são atos assim, quando sejamos pacientes uns com os outros, né? Para termos esse cuidado, né? Para com todos. Muito bem. No versículo 15, ele trata, né, que tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, não retribuir o mal com o mal, bondosos uns para com os outros. A Bíblia fala para a gente seguir sempre o que é bem, afastar-nos daquilo que tem aparência de mal, né? Até peguei alguns exemplos, né? Em Provérbios 4,15 diz: evita o mal, não passes por ele. Provérbios 22:3, o sábio teme e desvia-se do mal. Provérbios 27:12, o prudente vê o mal e se esconde. Agora, o que é a aparência do mal? O que é o mal? Vamos dar exemplos práticos, que esse aqui é um estudo de práticas, né? Rodinha de fofoca, gente. Falando coisa mal. Daí, puxa, você viu o que aconteceu com fulano? Né? Gente, tem uma aparência de mal. Ou então alguma situação mentirosa, alguma situação falsa. Isso aqui é um exemplo. Tem vários exemplos do que pode ser mal, né? O que a Bíblia nos instrui, é que nós saberemos o que é mal e nós temos que se desviar dele, que esse não é o caminho que o Senhor, que Paulo estava orientando para aquela comunidade de Tessalônica e que também serve para nós perfeitamente no nosso dia a dia. No versículo 16, ele diz: alegrem-se sempre, sempre. Só isso, alegrem-se sempre. E claro que não é uma alegria desmedida com uma pessoa que está sempre sorrindo, mas tem um versículo muito bonito da Bíblia, tá em Provérbios 15:13, que diz que um coração alegre aformoseia o rosto, né? Talvez vocês já ouviram essa expressão. Vamos tentar trazer isso para a prática. Vocês já observaram aquela pessoa que tem uma personalidade muito bonita, muito agradável, que é gostoso de estar junto? Aquela pessoa, quem já fez aquele comentário assim, aquela pessoa assim, nem é tão bonita, né, fisicamente, mas o jeito dela deixa ela tão bonita, né? E assim, o que acontece? É um coração realmente alegre, né? Nós sabemos que a nossa alegria provém do Senhor e que essa alegria, assim, realmente faz com que a gente possamos resplandecer um pouco mais do Espírito Santo com esse coração, com esse sentimento alegre. Então, alegrem-se sempre, né? Em todas as circunstâncias e dificuldades, né? Procurar
essa força, né? Esse coração, né? De dar graças ao Senhor em todo o tempo. No versículo 17 também, é um versículo muito curto. Orem continuamente. Ou então, em outra versão, orai sem cessar. Ou em outra versão, né? Orem o tempo todo. É uma constância da oração e nós, por uma questão de não desfocarmos aqui nosso estudo, não vamos falar sobre todos aqui já imaginam, têm uma ideia de como é importante para a vida do cristão a prática da oração. Então, não vou avançar mais nesse tempo, a gente não, porque nós temos outros pontos para tratar. Mas a oração também é um elemento importantíssimo na fé cristã, importantíssimo na fé cristã. Orai, 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 né? De manhã, de tarde, de noite, coloque o Senhor em primeiro lugar, né? E é assim que nós vamos prosseguindo. No versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dar graças ao Senhor, não importa o que aconteça. Se nós fôssemos definir graça de uma maneira muito simples, muito singela, graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, não somos dignos, não somos merecedores disso, mas mesmo assim somos presenteados com algo bom, algo muito bom, algo muito bom. Isso é a graça do Senhor. Não pela lei, mas pela graça. É nesse sentido, que não somos merecedores pelo que fazemos. E esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Já compartilhei aqui, gostaria de compartilhar uma sugestão para a vida de cada um aqui. Pessoal, quando acontecer algo bom na vida de vocês, que vocês se alegram, que vocês estão felizes, que aconteceu algo esperado, realizem uma prática simples, uma ação de graças. Reúnam a família de vocês, as pessoas que estão perto, ou reúnam os amigos que estão envolvidos com isso. Preparem, assim, uma ceia, preparem um jantar, preparem um almoço, uma refeição, algo com muito carinho, muito carinho. Não é para ser algo banalizado. E antes de iniciar, reúnam todos ali. Pessoal, vamos fazer uma oração em agradecimento ao Senhor, em gratidão ao Senhor, pela graça que recebemos. Vamos dar graças ao Senhor pela benevolência dele por nossas vidas. Nós não somos merecedores, mas ele nos promoveu algo que nos fez tão bem. E antes, vamos ter esse tempo de comunhão aqui, de refeição juntos, agradecendo ao Senhor pelo que ele tem feito conosco. Pensem nisso, numa ocasião com a família, tá? Ou às vezes chama uma outra pessoa, às vezes que não é nem cristã, para estar junto, estar acompanhando. Eu tenho certeza que isso é edificante e é nesse caminho que nós estamos dando graças ao Senhor, né, em todo o tempo, tá? Versículo 19, não apaguem o espírito, ou então em outra versão, não extingais o espírito. Talvez, de todo o nosso estudo de hoje, essa seja a expressão mais icônica. Talvez gere um pouco mais de dificuldade no entendimento, né? E para falar sobre isso, eu gostaria também de desdobrar alguns assuntos. Não apagar o espírito. De que maneira? Bom, nós sabemos, vamos retomar alguns conceitos aqui. Lá em Hebreus 12, 29, trata que Deus é fogo consumidor. É retratado dessa maneira. Dessa maneira. Vamos entender, então, nessa associação de Deus com fogo, ok? Esse simbolismo. Vamos esmiuçar um pouco mais. Fogo. Vocês estão acompanhando aqui algumas queimadas que acontecem agora. Aconteceu uma situação, né, terrível ali, um acidente em São José dos Pinhais, né, por conta de uma queimada que se alastrou e juntou com neblina, e teve várias pessoas que faleceram nesse acidente, né? Teve um outro caso, uma pessoa que quis fazer uma simulação para ter o seguro, ateou fogo no carro, mas aí acabou pegando fogo numa floresta inteira que estava do lado. Nós vemos assim, especialmente na região da Amazônia,
quantas queimadas que devastam, ou seja, é um fogo que consome, que queima, que destrói, que é avassalador, que é quase que incontrolável. Esse é nesse sentido de um fogo, né, que consome. E quando nós falamos de apagar o espírito, né, nós entendemos também que o Espírito Santo, né, como sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né, quando nós falamos de corpo, alma e espírito, né, o corpo físico, a alma relacionada ao nosso psique, a nossa pessoa, a nossa personalidade, e o espírito que provém do Senhor, que habita em nós. Quando nós entendemos esse Espírito, às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é uma grande nuvem, né? O que será que é o Espírito, né? Vamos associar, lembrar que a Bíblia realmente nos traz. Vamos falar entender o Espírito a partir do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22, 23. São 9 virtudes que são faladas, né? Já deixei pronto aqui já para nós citarmos, né? Temos lá amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Às vezes vem com uma palavra, às vezes não é mansidão, às vezes é temperança, né? Mas é nesse contexto. Então vamos imaginar o Espírito Santo com essas características, tá? Então, como que nós apagamos o Espírito? Nós apagamos o Espírito a partir do... Pois não, pastor? Não, pode concluir o raciocínio teu. Tá bem, aham. Apagar o espírito, muitas vezes, ele se dá quando nós não expressamos o amor. O amor é o sinal do espírito em nós. Quando nós expressamos indiferença ao invés do amor, nós estamos apagando o espírito. Quando ao invés de nós buscarmos a paz, nós buscamos confusão, nós buscamos problemas, né? Quando nós realizamos atitudes que são contrárias às próprias características, né? A quem é o Espírito do Senhor. Então, tem essa associação, recapitulando, tem uma associação bíblica já que Deus é esse fogo consumidor, que o Espírito Santo, com essas características do fruto do Espírito Santo, essas virtudes, e toda vez que nós agimos contra essas características, essas virtudes, ou tomamos algum passo que não está de acordo com isso, nós estamos, inevitavelmente, apagando um pouco do Espírito. Sendo que a vontade do Senhor é que nós devemos permitir, nós devemos querer que o Espírito queime em nossos corações. Que o Espírito esteja aceso, esteja quente dentro de nós. Seja quente de nós. Vamos lá, Jerusalém. Pastor? Vou falar rapidinho e o Daniel complementa. Quando você fala essa questão de manter aceso o espírito, né, Renan? Eu concordo com você. Só que para manter aceso, a gente precisa não tirar o fogo, né? E o fogo é realmente isso. Né? O que é o combustível para manter esse fogo? É a oração, é os frutos do Espírito, é a comunhão com Deus, né? É tudo isso. E esse fogo precisa ser mantido, né, no nosso coração. Na verdade, assim, dentro de nós, né? Só que eu até tá anotado aqui na minha Bíblia, no 19, né? Não apagueis o espírito. Tem bem grande anotado assim, pecado. Porque quando a gente fez o estudo, eu bati pesado com relação a isso, né? Quando que a gente apaga esse fogo? Quando a gente cede ao pecado. Porque quando a gente cede ao pecado, a gente se afasta de Deus, porque a gente fica envergonhado, a gente deixa de orar e a gente deixa de obedecer a palavra. Não é assim? Quando acontece alguma coisa e fala assim, né? E você vai se afastando. Não, hoje eu me reconcilio. Não, então, quando a gente apaga esse fogo, quando a gente peca, porque quando a gente peca, a gente fica com vergonha. Aí a gente deixa de orar e deixa de obedecer a palavra. Então, a gente tem que, sim, ter os frutos do Espírito, né? Buscar os frutos do Espírito, para que a gente tenha esse fogo mesmo do Espírito dentro da gente. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o diabo pega um tropeço nosso e faz, né, dessa brecha uma forma de apagar esse fogo.
E nós sabemos que o Senhor nos ama. Ele vai perdoar os nossos pecados, vão ter consequências, sim, né? Mas ele nos ama. Então a gente não pode esquecer disso. Então todos os dias a gente precisa se lembrar que a misericórdia dele se renovou nas nossas vidas, né? Temos que pedir perdão, confessar os nossos pecados, né? E não nos afastarmos do Senhor, não deixarmos de orar, não deixarmos de obedecer a palavra, para que esse fogo não venha ser apagado no nosso coração. O senhor falar alguma coisa? Não, era isso. Eu lembrei do texto de Isaías 59, 2, né? Que fala que as nossas transgressões fazem separação entre nós e o Deus, né? E eu lembrei desse texto enquanto você estava falando. E a linha com o pensamento da Jerusa, né? Também existe uma contrapartida, também existe uma parte nossa aí, né? É importante deixar claro isso, né? Quando ele fala, não apagueis o espírito, ou seja, para quem ele está falando, né? Para nós, né? Então, quem apaga o espírito somos nós, né? E uma das formas, talvez a mais eficaz, né, para apagar o espírito é o pecado, né? Então, fica a dica para nós todos aí, né? A gente não apagar o espírito, né? A gente confessar o nosso pecado, abandonar o nosso pecado e seguir em frente. Só isso. Tá. Que legal, Jerusa, que legal, pastor. Obrigado mesmo, porque realmente o pecado é, de fato, um balde d'água, né, nesse fogo. E é até interessante, se for seguir bem a rigor o que diz, ele diz assim, não apaguem o espírito, ou não extingais o espírito. Dá uma ideia que não é sempre que vai estar o espírito, né? Ele pode estar mais intenso, mais fraco, mas quando extingue é que acabou, né? E isso me faz lembrar também aquela passagem de Davi, quando ele diz, não retire o teu Santo Espírito de mim, né? Não me afaste do teu Santo Espírito, né? No momento de pecado que ele havia cometido. E não, é perfeita essa colocação, agradeço. E quem tem mais colocações, gente, aqui é uma construção, tá? Do nosso estudo. Então, por favor. E vamos adiante. No versículo 20, ele fala, não desprezais as profecias, né? Ele também trata, ou não tratem com desprezo as profecias. E ele conclui no 21, mas ponham à prova todas as coisas, né? E fiquem com o que é bom. Quanto às profecias, uma coisa que eu aprendi que nós temos que tomar cuidado. Cuidado. Por quê? Porque experiência pessoal, nós não discutimos, não há como discutir. Puxa, eu senti do Senhor no meu quarto e um sentimento para, sei lá, ser presidente da ONU, sabe? Secretário-geral da ONU. Amém, irmão, né? Deus abençoe, é uma experiência pessoal que você teve, né? E Deus te dê sabedoria e entendimento, né? Agora, nós sabemos, o problema é quando existe uma confusão, quando a pessoa quer utilizar algumas experiências pessoais como sendo verdades absolutas, equiparando-se com a Bíblia. Porque Deus falou isso comigo. Se o Senhor um dia revelou as profecias, ele há de confirmar, né? Deixa eu tratar talvez só olhando as pessoas na sala aqui, talvez só o William conheça, mas eu vou tratar assim uma breve história pessoal aqui só para entender, né? Não é uma profecia nem nada, mas como nós temos que ter esse cuidado. Bem no começo da minha fé, eu tinha lá uns 15 anos, né? Depois eu estava indo na igreja e a filha do pastor, né, começou a gostar de mim e tal, e não sei o quê, e eu novo na fé. Daí um dia ela chegou assim, não adianta, Renan, Deus já falou, você vai casar comigo. E eu, meu Deus do céu. E eu ficava assim, Deus, como que o Senhor fala com ela? E então, o Senhor não falou comigo, e eu fiquei assim, novo na fé, né, sem saber entender direito, e para até ter esse discernimento, e daí, assim, claro, né, hoje ela já casou, já está lá, né, outra, então dá para ver que foi um outro contexto aí, mas eu quero dizer com isso que muitas vezes as profecias é algo que nós, enquanto igreja, nós temos que tomar cuidado, né, não confundir experiências pessoais com profecias, né? E aí nós vamos entrar num outro caminho, num outro campo que não é o que nós pretendemos aqui para o nosso estudo hoje, tá? O nosso
padrão, a nossa referência é a palavra do Senhor, o que está escrito. Então, se algum momento a profecia não se encaixa, não se coaduna, não está de acordo, nós sabemos que tem que não provém do Senhor, né? Que popularmente no meio gospel aí chamam de profetada, né? Então vamos tomar esse cuidado aí em relação às profecias. No versículo 21, complemento, ele diz que para colocar a provas e fiquem com o que é bom, ou então retenham o que é bom, ele está passando o seguinte ensinamento: não sejamos ingênuos. A ingenuidade não é uma característica que o Senhor transmite para os cristãos, né? Eles falam muito pelo contrário, fala seja astuto como uma serpente, né? Mas também dócil, gentil, amável como uma pomba, né? Que nós possamos ter essa percepção. Então, quando muitas vezes é uma confusão também que acontece no meio cristão, né? Nossa, mas eu fui tão ingênuo, fui tão bondoso, fui tão... nossa, o Senhor... E, gente, não é isso. O Senhor não nos chama para sermos ingênuos. Não é isso. Não é, muito pelo contrário, tá? Que nós possamos colocar à prova essas questões, avaliar, pesar, para ter essa resposta, né? Que nós possamos analisar tudo o que provém para nós e reter o que é bom, tá? Então, para colocar à prova tudo o que vem e colocar o que é bom. Então, provavelmente, suponho que quando alguém chega, puxa, eu tive uma profecia, né? Primeira, nós vamos escutar, obviamente, vamos falar, não, amém, irmão, vamos orar sobre isso, vamos aguardar o Senhor testificar sobre isso, né? E complementar e comprovar essa palavra que veio a você, tá? Tá bem? Seguindo adiante, versículo 22, né? Afastem-se de toda forma de mal. Ou então, joguem fora tudo o que tiver ligação com o mal. Também nós falamos um pouco sobre a aparência do mal no momento anterior, né? Então não vou desdobrar tanto sobre esse versículo. 23. Tanto o espírito que a alma e o corpo sejam irrepreensíveis no grande dia, na vinda do Senhor. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente nesse sentido que nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor. Nós falamos muito sobre isso nos últimos 2 encontros nossos aqui. Então, acho que isso já também é outro assunto que nós podemos já estar avançando. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Ou seja, é de total confiança que isso sim vai acontecer, que é certo, é verdadeiro. O Senhor vem e que devemos estar irrepreensíveis. A vinda do Senhor é um fato consubstanciado na Bíblia em vários momentos, várias passagens, como nós conversamos aqui nos nossos últimos encontros. No 25, ele diz, irmãos, orem por nós. Paulo, né, e os que estão com ele, pedindo intercessão, pedindo oração. E olha só como diz, orai por nós. Talvez uma das formas mais bonitas de demonstrar amor por alguém seja orando por essa pessoa, né? E uma das formas mais curiosas, se tem uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que tem dificuldade, ore para Deus, para que Deus abençoe a vida dela. Porque nós estamos amando quem não nos ama. Nós estamos amando quem nos persegue. Estamos amando pessoas que não... que às vezes nós não temos esse sentimento, essa predisposição, nós não gostamos, né? Gostar, nós podemos gostar de um, não gostar do outro, né? Ok, né? Gostar é uma coisa. Amar é um sentimento que nós devemos para com todos, né? Se existe algo que eu devo para cada um de vocês aqui hoje, é amor. Isso é um débito que eu e todo mundo aqui tem para com todos. Então,
que nós possamos demonstrar esse amor, que nós possamos orar uns pelos outros, com esse gesto de carinho, com esse gesto de gentileza, tá? No 26, ele diz assim, saúdem a todos os irmãos com o beijo santo, ou então numa expressão também vai dizer o ósculo santo, né? E, gente, também tem gente que já falou que o ósculo santo era um negocinho que se vestia assim, né? Vamos vestir o ósculo santo, né? Como se fosse um óculos mesmo, né? E não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. A história é a seguinte, ó, vamos também ter muito cuidado. Aqui tem um traço cultural muito claro. E quando nós falamos em cultura, nós falamos no tempo e na região. Então, naquela época, naquele local, era comum saudar-se com um beijo na face. E até hoje, algumas culturas adotam isso. Aqui no Brasil nós não temos muito essa prática, talvez nos ambientes familiares, né, com o pai, né, com o filho, né, sim, mas nós não temos muito essa prática. Então, já soube até de igreja que estava querendo, passando um ensinamento sobre isso, né? Falando para todo mundo se beijar ali, ó, vamos tratar com o ósculo santo. Gente do céu, vamos parar com essa confusão, sabe? O ósculo santo é um sentimento de amor, é um cumprimento com todo o respeito, com toda a consideração, porque o cumprimento com o ósculo santo é como se chegasse para a pessoa e dissesse que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Eu estou demonstrando o meu amor por você, o meu respeito, a minha consideração que nós falamos já hoje, é nesse sentido, então. Então, esse aspecto cultural e respeitoso que era na época com o beijo santo, né? Com esse tratamento cordial, eu vejo que hoje, muitas vezes, com um aperto de mão sincero, e mais ainda, talvez na igreja, mais do que o aperto de mão, que agora em épocas de pandemia está proibido, né? Mas é o abraço. Quando nós vamos numa igreja, chegamos a dar um abraço aqui. Gente, tá aí o beijo santo, o ósculo santo de nossos tempos, tá? Pastor, quer fazer uma colocação? Não, tranquilo. Só Eu ia. Pode falar. Não, fala. Nesse tempo que nós temos vivido aí, né? O ósculo tá proibido. Tá vedado. Não, e eu ia brincar, eu ia falar assim, a gente só tem que tomar cuidado, né? Porque deve ter uns espertinhos vão tentar se aproveitar do ósculo santo para ir dando beijo em todas as paqueras da igreja. Então, mas também tem as espertinhas, não é só os espertinhos. Os EAs, eu ia falar. Na hora que eu dei risada, eu ia falar os EAs. Ai, tá bem. Deixa eu dar um ósculo santo. Tá joia, tá joia. Pessoal, vamos para os finalmente aqui, os últimos 2 versículos. O 27. Diante do Senhor encarrego de vocês de lerem essa carta a todos os irmãos, ou seja, que todos tomem conhecimento, né, dessas práticas, ou não só dessas práticas, mas de toda essa carta, de primeira carta à comunidade de Tessalônica, tá? E ele encerra falando sobre a maravilhosa graça do Senhor, né? Essa impagável, essa imerecida benevolência, esse favor que nós não merecemos, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja perseverante em nossas vidas, esteja presente em nossas vidas, que nós estejamos junto com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, seja conosco. Tá? Como nós podemos observar, concluindo assim o nosso estudo de hoje, são vários itens que foram tratados aqui ao longo desses 16 versículos, tratando de condutas práticas, de instruções bem direcionadas. Tá? Então, que de tudo isso que nós falamos hoje, nós possamos aprender um pouco mais da palavra, sairmos aqui edificados e colocarmos em prática, tá? O importante não é o conceito sobre o coração, né, que nós devemos alegrar sempre, que devemos dar graça, nós devemos praticar isso. São instruções à comunidade tessalônica. Não é como Paulo gostaria que essas pessoas vivessem, mas como Deus gostaria que essas pessoas vivessem, tá? Então, espero que
por conta do tempo, né, que eu estou sempre monitorando aqui. Espero que hoje tenha sido um tempo produtivo, edificante na vida de vocês. Eu encerro por aqui esse estudo e também essa série de estudos, né, e espero ter servido, ter contribuído aí para a edificação aí das pessoas que estão junto aí, dos irmãos aí da igreja, tá bem? Muito bom, Renan. Obrigado, viu, pela contribuição. Foram aí dias de muito aprendizado, né, e edificação. A base da nossa caminhada é a palavra de Deus, continua sendo a palavra de Deus, né? Eu gosto do que o Wesley dizia, que ele falava que a nossa caminhada ela é norteada pela palavra de Deus, né? Pela oração, pela experiência, né? E por aquilo que nós aplicamos na nossa vida. Então, é muito difícil, né? Muito difícil ter uma caminhada decente fora da palavra de Deus, né? A palavra de Deus que nos instrui e que nos baliza, que nos norteia. Então, muito obrigado, Renan, por esses domingos. Acho que foram 5 domingos, né, que nós tivemos juntos, né? 6 domingos. 6 domingos. Muito obrigado mesmo. E a partir da semana que vem, domingo que vem, o Leandro vai começar ali a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Creio que vai ser muita bênção também. Amém. Eu quero orar pelos pais da nossa escola dominical e quero orar também de uma forma especial pelo nosso irmão Egídio, lá de Foz do Iguaçu. O Egídio já participou algumas escolas dominicais com a gente, alguns discipulados. O Egídio se acidentou gravemente ontem. Ele voa de paratrike e o paratrike dele caiu. E eu falei com ele agora de manhã. Ele teve queimaduras nas costas e nos braços, mas quem está muito grave é quem estava com ele. Quem estava com ele está correndo risco de vida, está em coma, teve 70% do corpo queimado. E então eu queria também nesse dia dos pais, né, os dois são pais, o Egídio e o Eduardo, a gente orar por eles também, pedindo que o Espírito Santo, né, esteja ali consolando a família e os anjos do Senhor possam ministrar cura sobre a vida dos dois. Amém? Vamos orar então? Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, Pai, por mais um domingo, te agradecemos por esse tempo, Pai, que fomos ministrados pela Tua Palavra, pedimos que o Senhor acrescente a vida do Renan, que o Senhor abençoe a vida do Renan, que ele continue, Pai, sendo bênção na nossa vida, Pai. Queremos também colocar desde já a próxima etapa do estudo, que vai começar semana que vem, Pai. Que o Senhor use poderosamente a vida do Leandro, Pai, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Um instrumento para nos ensinar, um instrumento para nos exortar, um instrumento para que o Senhor melhore a nossa vida através da vida dele, Pai, em nome de Jesus. Também quero orar, ó Deus, por todos os pais da nossa escola dominical, da nossa igreja, pedindo a Deus que o Senhor abrace agora todos os pais, que o Senhor abrace, ó Deus, de maneira poderosa, que o Senhor sustente, que o Senhor dê a provisão, que o Senhor, ó Deus, faça o Teu milagre sobre a vida de cada um de nós, Pai. O Senhor sabe as nossas demandas, o Senhor sabe o que nós precisamos. Então, Senhor, visita agora, Senhor, cada pai e que possa receber o abraço do nosso Pai Celestial, do nosso Pai de amor, que é o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Também oramos pela vida do Egídio, pela vida do Eduardo, especialmente, Pai, pedindo que o Senhor visite agora lá no hospital, em Foz do Iguaçu, que o Senhor envie os Teus anjos, ministradores da cura, que eles possam, ó Pai, soprar, ó Deus, o sopro de vida sobre a vida do Eduardo, Pai, que ele possa, Pai, surpreender os médicos agora, Pai, em nome de Jesus, para que a partir dessa cura, a partir dessa provisão, ó Pai, possa desencadear, ó Deus, um movimento, ó Deus, não só na vida deles, ó Pai, mas na vida de todos que os cercam, Pai. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado, Pai. E nós, ó Deus, crendo num Deus vivo, crendo num Deus que ouve, nós clamamos, ó Pai, pela cura perfeita, completa, plena, Pai, da vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Deus abençoe os médicos que estão cuidando deles, Pai. Que as mãos dos médicos
sejam as tuas mãos de cura sobre a vida de cada um deles, Pai. Nós também já te agradecemos porque cremos no teu poder e na tua soberania sobre todas as coisas, Pai. Assim nós oramos, ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê um domingo em tua presença. Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe em nosso culto hoje, no Dia dos Pais, Pai, que o Senhor possa nos abençoar e que possamos em família, Deus, receber tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém, Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um domingo abençoado em nome de Jesus. E até daqui a pouco, às 5 horas,